Boa tarde, meu nome é Ana Carolina e hoje eu vim falar sobre o controle de plantas daninhas. Do ponto de vista agronômico, ervas daninhas, essas plantas daninhas e tal, é toda espécie vegetal capaz de interferir no desenvolvimento e manejo das plantas desejáveis. Ou seja, elas ficam lá atrapalhando enquanto você quer colher o seu arroz, né? Nesse contexto que estamos tendo. Reduzindo diretamente ou indiretamente a produção que vai dar no futuro, certo? A redução direta que essas ervas daninhas podem trazer é basicamente atribuída à competição exercida por água, luz, nutrientes e o CO2. Então, tipo, o arroz não consegue, sabe, crescer tanto quanto ele poderia porque ele tá perdendo nutrientes, porque tem que ficar dividindo com uma erva daninha que tá lá, sabe? Uma planta daninha. E a redução indireta é ocasionada por pragas e patogênicos que se hospedam intermediariamente nas plantas daninhas e acabam passando para as nossas plantas do arroz, que deveria ser a boa, sabe? As pragas mais comuns que atacam o arroz são aquelas principalmente que atacam todas as produções, tipo, normalmente mesmo, mas as que, tipo, mais específicas e mais difíceis de serem retiradas é o do arroz vermelho, o arroz preto, o tiririca, são só alguns exemplos, claro. E tem um período no plantio do arroz, depois de ele emergir, que você tem que deixar ele completamente sem essas coisas, sem qualquer praga, sabe? Que é de 30 a 60 dias depois do arroz ter emergido. Alguns métodos de controle são o cultural, o biológico, o mecânico e o químico, ou alguma combinação entre eles. O controle cultural, por exemplo, tem a rotação de culturas para evitar o arroz vermelho. Assim, o controle só, para evitar assim, é quase nulo, assim. O espaçamento e densidade também é uma coisa muito importante, porque ele pode, se você fizer errado, pode favorecer as plantas daninhas. O nivelamento do solo, o manejo das lâminas de água também é muito importante. E também sementes de boa qualidade também é muito importante, porque elas podem vir também protegidas contra essas ervas, contra essas plantas invasoras e tal. E elas podem conseguir competir melhor, sabe? E o hogging, que é muito importante no caso do arroz vermelho e preto. O controle biológico envolve o emprego de inimigos naturais para o controle de certas espécies. Por exemplo, nos Estados Unidos, o fungo é produzido um fungo que é formulado em pó e ele é vendido para tipo, poder ajudar tudo, sabe? Já. Peixes e marrecos também podem ser usados para controlar essas ervas, sabe? Porque eles gostam de se alimentar um pouco dessas ervas, principalmente o arroz vermelho. Então eles podem dar uma boa limpa por aí. Controle mecânico. O cultivo manual a eliminação do mato é feito com a enxada mesmo, assim, é no bruto mesmo, sabe? O arroz avermelhado ou capim do arroz nas linhas de semeadura utilizam-se o arranque manual, sabe? O arroz de sequeiro, 3 ou 4 capinas manuais já é o suficiente. E 2 capinas são suficientes, onde a primeira é feita depois de 15 dias após a emergência dos arroz. Já. O controle químico é feito por meio de uso de herbicidas e é mais utilizado em lavouras maiores, porque os produtores em lavouras maiores têm mais dificuldade de achar pessoas que possam limpar para eles, sabe? Então, tipo, eles preferem o uso de herbicidas mesmo porque é mais prático. Na pré-semeadura, nessa situação de pré-semeadura, o plantio direto com o culvo mínimo é aplicado um herbicida com característica de descarte, aplicado com uma cobertura vegetal que irá virar uma cobertura morta após a dessecação. E a semeadura pode ser feita após 6 horas depois da aplicação disso e a da cobertura morta. Pode ser feita depois de 6 horas e tá tudo tranquilo. O pré-plantio incorporado. O herbicida é aplicado antes da semeadura, porém sofre um processo de incorporação imediata ao solo, realizando. A pré-semeadura em água é recomendada contra o arroz daninho, o vermelho e o preto. No sistema pré-geminado, o herbicida é aplicado antes da semeadura e o arroz. O tabuleiro é drenado de 15 a 20 dias antes da semeadura. Após estas atingirem estadio de uma folha, após as ervas atingirem uma folha, eles inundam de novo com 5 a 10 centímetros de lâminas de água e aí aplicam mais herbicida, só que diluído nessa água. Aí você vai manter a água nessa quadra durante 10 a 15 dias e efetuar a troca de água e finalmente lançar as sementes pré-germinadas do arroz. Já. A escolha do herbicida que você vai utilizar é muito importante, né? Porque você tem que saber exatamente para que você quer eles e como eles funcionam exatamente. Já. Alguns herbicidas para o arroz irrigado por inundações, por várzea, né? Nesse sistema de inundação de várzea tem muita erva daninha, então você tem que ser muito, você fica se preocupando muito, você tem que, sabe,
ter os mais potentes. Como principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são 50% da produção do arroz do Brasil, eles se preocupam demais. E os que eles mais usam de herbicidas são o cleforchidin, perdão se eu errei, bentazol e clomazone. São um dos principais também, mas tem vários.